O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco a discussão sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários por órgãos de inteligência e o controle com o Ministério Público. Hoje vai ser o voto da ministra Carmen Lúcia e dos demais ministros. Você acompanha agora como tem sido a posição dos ministros da Suprema Corte sobre o assunto. Até o momento, 6 ministros já se manifestaram. Em relação aos relatórios financeiros produzidos pelo antigo COAF, 5 votaram a favor do compartilhamento dessas informações sem nenhuma limitação. Posicionamento diferente do relator ministro Dias Toffoli. Para essa corrente, é dever do órgão repassar os dados a partir da identificação de movimentações financeiras suspeitas. É constitucional o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. Ainda sobre o COAF, os ministros apontaram nessa quarta que a discussão não estava prevista no julgamento do recurso, que traz apenas o compartilhamento de documentos da Receita Federal. Mas o debate avançou e, para a maioria, não há necessidade de mudar a forma de atuação do COAF. Por isso, se manifestaram para derrubar a liminar de julho, que suspendeu o andamento de investigações que tinham dados do órgão. Nessas condições, admitida a licitude da prova e do meio da sua produção, não se justifica, na minha compreensão, impor qualquer tipo de condicionante ao compartilhamento de seu conteúdo. Sobre a Receita Federal, prevalece até agora a possibilidade do fisco compartilhar todos os dados de contribuintes quando há indicativo de crimes. O repasse inclui informações sigilosas, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Se é lícita a coleta de informações pelo fisco, e se essas mesmas informações indicam a prática de infração penal pelo contribuinte, não é incompatível com o sistema jurídico a tese por meio da qual se almeja que ao agente público seja vedado encaminhar a integralidade desses elementos à autoridade pública específica e competente para deliberar acerca da deflagração da persecução penal. Corrupção e lavagem de dinheiro não combinam com qualquer tipo de sigilo. O recurso em julgamento é do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a condenação de casal acusado de sonegação fiscal. Sobre esse caso, a maioria que já votou até o momento determinou o restabelecimento da pena. E vamos agora falar mais sobre o julgamento de logo mais com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, como vimos na reportagem, alguns ministros já votaram. Temos aí uma corrente majoritária até agora. E o que diz essa corrente? Bom, a corrente majoritária, e a gente precisa esclarecer que são 2 pontos que estão sendo, na verdade, tratados, né, pelos ministros da Suprema Corte. O recurso extraordinário, ele tratou especificamente de um caso em que a ação penal foi anulada porque a Receita Federal compartilhou dados com o Ministério Público. E a partir desses dados houve então uma ação penal que acabou culminando com a condenação daquele contribuinte, e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou essa ação penal por conta do compartilhamento de dados da Receita com o Ministério Público. Então, em relação a esse caso, a corrente majoritária que tem prevalecido aqui, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, é de que o compartilhamento da Receita pode ser feito em qualquer nível de dados, né? Tanto sem autorização judicial? Sem autorização. Pode ser feita sem a necessidade de autorização prévia. Os dados, tanto os dados gerais, dados globais, quanto os dados mais pormenorizados, dados mais específicos. Então, os ministros entendem, nesse caso, que o sigilo que a própria Constituição Federal estabelece ali em relação aos dados, à privacidade, esse sigilo que é próprio da Receita Federal na condução ali das suas investigações, das suas análises em processos administrativos, ele só estaria sendo transferido para o Ministério Público. Então, não haveria
necessidade, isso não violaria a Constituição Federal. Então, de acordo com essa corrente que está prevalecendo, é esse o entendimento. Já no que diz respeito ao compartilhamento das unidades de inteligência financeira, aí eu posso dizer que todos os ministros têm o mesmo entendimento. Eles entendem que os relatórios de inteligência financeira que são elaborados pelas unidades, o antigo COAF, né, Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, antigamente se chamava COAF, hoje é a UIF. Então, em relação a esses relatórios, isso também pode ser compartilhado para os órgãos encarregados ali da persecução penal. Ao longo desses debates, você enxerga alguma possível alteração de voto? Acredito que não, Rafa, mas a gente realmente, no atual momento, o que a gente pode dizer é que é um placar provisório, né, de 5 votos a 1 no que diz respeito à Receita Federal e de 6-0 no que diz respeito ao COAF. Então, eu acho pouco provável, mas é possível que, ao longo dos debates, porque ainda faltam 5 ministros para votar... né? Nós tivemos também alguns votos que foram favoráveis em parte, uma divergência parcial, né? Exatamente no que diz respeito a essa questão da extensão do compartilhamento da Receita Federal. Porque o ministro Dias Toffoli, ele entende que só alguns dados podem ser compartilhados e outros precisam de autorização judicial. Os demais ministros que votaram acompanharam a divergência do Alexandre de Moraes, no sentido de que tudo que for analisado pela Receita Federal, produzido pela Receita Federal, pode ser compartilhado para fins de combate à criminalidade, em que o rastreio, né, do dinheiro é de fundamental importância. Ok, Gisele, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.